Paz e graça, meus irmãos. Graças a Deus, chegou o momento do nosso culto a Jesus. Graças a Deus. Vamos orar? Ó Deus, Deus bondoso e poderoso, por meio de Jesus, o teu Filho, nós nos apresentamos a Ti. O desejo do nosso coração é cultuar o Senhor pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor tem feito, por Tua grande misericórdia, por Tua bondade. Nós nos apresentamos com esse desejo, mas ele não é suficiente. É por isso que nós nos rendemos ao Senhor por meio de Jesus, e por meio de Jesus pedimos que o Senhor aceite o que nós vamos te apresentar, tanto em termos de oração, de louvor, como de adoração em culto. Pai, abençoe o ajuntamento do teu povo aqui, da forma limitada, e abençoe o ajuntamento do teu povo em casa, quando pela internet eles te cultuam. O desejo de todos nós era estar no mesmo lugar para te cultuar, sabendo quem o Senhor é e quem nós somos. Por isso, abençoe-nos sim, em nome de Jesus. Amém. Amém. A mesa administrativa e o conselho espiritual desta igreja, com todos os líderes de ministério, lamentamos de todo o coração esse fechamento. Nós percebemos a necessidade dele e fechamos. Recebemos um decreto municipal que nos levava a fechar. Mas nós fechamos, eu falo isso de coração, não por conta de um decreto, mas por conta da necessidade de proteção a esses irmãos. Nós nos amamos, somos uma igreja de uma idade um pouco elevada. E para proporcionar segurança a estes irmãos, valorizando a vida e a saúde deles, nós entendemos que o melhor era atender a esse decreto, estarmos mais reclusos. Isso vai passar. E nós queremos que os irmãos orem em casa, orem no seu quarto, orem nas suas atividades, para que o Senhor passe rapidamente este momento e nós possamos então cultuá-lo na presença dos irmãos. Hoje teremos a Santa Ceia aqui, mas por conta deste tempo nós vamos esperar, vamos aguardar. E eu quero que os irmãos aguardem junto conosco por conta disso, tá bom? Conto com a compreensão dos irmãos, conto com a colaboração dos irmãos para que tudo isso passe debaixo das nossas orações, tá bom? Um aviso que eu tenho para dar, muito interessante, é que no dia 12, agora, no próximo sábado, nós temos um encontro. Veja esse pequeno vídeo, por favor. Pode soltar. Então vamos lá. Dia 12, temos aqui um encontro de
namorados, de casais, e você está carinhosamente convidado. Nós queremos às 19 horas nos encontrar aqui. Vamos ter um momento de palavra, de mensagem, de comunhão. É lógico que resguardado as devidas proporções por conta desta pandemia. Você precisa tão somente fazer a sua inscrição. Está no site da igreja, está liberado naqueles meios de comunicação, o local, o link, você entra, faz a sua inscrição e pronto. Próximo sábado, 19. Vai ser muito bom você estar aqui. No sábado seguinte, ou seja, no dia 19, nós vamos ter um encontro de mulheres aqui. Desta vez, às 16 horas. Todas as irmãs estão convidadas para esse tempo de ajuntamento. Vai ser o segundo encontro de mulheres. Vocês estão convidadas para esse. No domingo seguinte, dia 20, nós teremos a Assembleia Geral Ordinária. Às 9 horas, horário do nosso culto. 9 horas do dia 20. Aqueles líderes de ministério que ainda não enviaram os seus relatórios, por favor, o façam. Aqueles que fizeram para o mês de março, por favor, reenvie. Os que já fizeram isso agora, recentemente, 2 semanas, não há necessidade. O meu computador deu um problema lá e ele apagou todos os relatórios, um monte de boletim que eu tinha, um monte de documento, não consegui recuperar. Então, você que é líder de ministério, diretor de congregações, por favor, reenvia. Se você fez nas 2 últimas semanas, não precisa, tá bom? Muito obrigado por esse tempo de avisos na paciência de vocês. Por gentileza, abra as vossas Bíblias em Mateus capítulo de número 9. Mateus capítulo de número 9. No próximo domingo, se Deus quiser, estaremos aqui de forma presencial. Na quarta-feira, nós temos 2 momentos de oração. Um de forma virtual, online, sob a liderança do presbítero Samuel Alves. E um de forma presencial, que acontece no ECC, na rua Santo Agostinho 23, de forma presencial. Tá bom? Lá, pastor Daniel e a sua esposa Sônia conduzem a reunião. Mateus capítulo 9, versículo 35 até o 38, diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Nós entendemos, sim, que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. E o recurso que nós temos para sanar isso é a oração. E o Senhor nos ordenou que assim fizéssemos. Vamos fazer agora? Pai, em nome de Jesus, o teu Filho, nós nos apresentamos. Alguns de nós como trabalhadores, outro como campo a ser trabalhado. Mas eu suplico que o Senhor, pelo teu Espírito, faça a obra em nosso meio, em nosso coração, a partir de nós ou apesar de nós. Mas faça, Senhor. Abençoe, Pai, o louvor que irá acontecer agora. Aceite a nossa adoração, a expressão dos nossos cânticos em louvor. E abençoe os que estão aqui a serviço do Senhor e os que estão em casa
e que cultuam com a mesma reverência. Suplicamos por alguns irmãos que estão enfermos, ó Deus. Tem misericórdia. Jesus querido, tem misericórdia. Te pedimos também por algumas famílias enlutadas, gente que perdeu parentes tão queridos e que ficou uma dor tão grande. Nós intercedemos por eles, pedindo que o Senhor preencha os espaços da mente, do coração e do tempo com Tua presença. Entendemos que na Tua presença há plenitude de paz, de alegria. Existem todas as virtudes necessárias para suportarmos este momento. Portanto, que a vida de Jesus se manifeste na vida deste povo. Clamamos isso em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Amém. Vamos cantar louvores ao nosso Deus. Obrigado. Nós vamos continuar adorando ao nosso Deus com o cântico Caminho no Deserto. Sabemos que o deserto não é um lugar confortável, mas é o lugar onde nós lemos os grandes milagres do Senhor sendo realizados. É no deserto que Ele supre, é no deserto que brota água, é no deserto que a gente aprende o valor do pão, da comunhão. Então, nós vamos adorar ao Senhor. Queria convidar a equipe operacional que está aqui para se colocar de pé, os irmãos que estão para se colocar de pé, e nós vamos cantar ao Senhor. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Ele é Deus, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na
na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Ele enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Ele enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Ele é Deus, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Amém. Esse é o nosso Deus. E Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Ele está assentado num alto e sublime trono, diz o profeta, mas Ele também se inclina do céu para ouvir o que se passa no coração do aflito e do necessitado. Esse é o Deus que já reina e vai reinar eternamente. A Ele seja a honra, o domínio, o poder pelos séculos dos séculos. Ao que está sentado, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti.
que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a Ele toda a honra e toda a glória. Seja a honra, seja a glória, e seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém, amém. Podem sentar. Obrigado. Por gentileza, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 20. Nós vamos ler esse texto. Em seguida teremos um interlúdio. Mateus, capítulo de número 20, os 16 primeiros versículos. Sob a atenção dos irmãos, eu farei a leitura. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhe: Ide vós também para a vinha, e eu vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora undécima, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Vindo, pois, os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-os recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalhadores
Esses últimos trabalharam apenas 1 hora. Contudo, os igualastes a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinastes comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a estes últimos tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus aos teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Obrigado, Senhor,
por esta certeza de que o Senhor ouve orações. Ela traz paz para nós, traz calma para nós e faz bem para a nossa alma. Obrigado. O Senhor abriu a porta e nós temos acesso ao Senhor por meio de Jesus. Agora, fala ao coração de cada um de nós, de forma que entendamos e sejamos estimulados pelo Senhor através do Teu Espírito na exposição de Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, porque você está cultuando o Senhor Jesus conosco. Esse texto chamado Parábola dos Trabalhadores tem falado ao meu coração, especialmente numa época de 14 milhões de desempregados no Brasil. 14 milhões. Eu queria ver o que Jesus tem para dizer para nós, tanto para nós, os que estamos desempregados, como para nós, os que estamos empregados e temos medo de perder o emprego, como para nós que somos os contratadores ou os patrões. O que o Senhor tem para dizer para nós? Porque esse texto revela os olhos do Senhor sobre os trabalhadores. Os trabalhadores sem trabalho e os trabalhadores que já estão em trabalho. Ele viu. Diz-nos esse texto que ele saiu de madrugada para assalariar. É diferente de saiu para contratar. Ele saiu para assalariar. E saiu de madrugada para fazer. E ele encontrou um pessoal lá depois de um tempo e ele disse: por que vocês estão aqui desocupados o dia todo? E o pessoal respondeu: porque ninguém nos contratou. Por que será que existem tantos desempregados? Tantos sem contrato? Por que ninguém os contratou durante todo o dia? Se eles estavam à espera de um contrato, à espera de um trabalho, à espera de um emprego. São várias as razões e eu quero passar rapidamente por elas. A primeira delas é por uma crise financeira no mundo inteiro. Há uma crise de emprego, há uma crise econômica no Brasil, chegou ao estado, chegou à nossa cidade. E por conta dessa crise, as empresas, em vez de mudar a sua filosofia, elas resolveram demitir. E chamam isso de enxugar a máquina, reduzir salário. Estão demitindo. Elas não veem outra alternativa a não ser essa. Alguns aceitaram a redução de salário para não serem demitidos, mas as empresas estão demitindo. Eu, uma época, ouvi de alguém do RH dizer: se quiser ficar na empresa é assim. Que maldade, que crueldade, numa época como a nossa de 14 milhões. Então a crise fez com que o número de descontratados ou desempregados aumentasse. Uma outra razão para isso é o excesso da mão de obra. Irmãos, parece que existe mais vendedor do que comprador. Já teve essa impressão? Parece que tem mais mecânico do que carro quebrado. Já teve isso? Essa noção de que existe mais mar do que peixe no mar. O mar não está para peixe. Se o mar, que é para estar para peixe, não está para peixe, onde é que vai ter peixe? Nós estamos entendendo uma época assim, de um excesso de mão de obra. O texto lido fala que poucos são os trabalhadores para uma seara.
Nós estamos vivendo assim uma aparência do inverso. Parece que há mais trabalhadores do que seara, embora o texto ali seja outra aplicação. Mas nós estamos percebendo que a fila das pessoas que procuram um emprego é menor do que os empregos propostos para os que estão na fila. Isso barateia a mão de obra. Isso diminui. Se fosse um filme, nós diríamos que tem mais bandido do que mocinho. Esta ideia faz com que os descontratados sejam maiores. Uma outra razão para esse desemprego é a atual pandemia. Quantas empresas grandes, aglomerados enormes, foram fechados? Quantas lojas vieram à falência? Demitiram, ficou só o patrão e a esposa, não deu conta, fechou as portas. Porque não tinha entrada. Então, essa pandemia pela qual nós estamos passando, ela causou a falência. E causando a falência, famílias foram desempregadas. Isso aumentou o número de trabalhadores sem trabalho. Uma outra razão de gente na praça o dia todo é a mão de obra desqualificada. Preguiça. Por que você está aqui o dia todo? É porque ninguém nos contratou. Parece, irmãos, que alguns de nós, desempregados, estamos aguardando que o patrão chegue na porta da sua casa e diga assim: tem algum desempregado aí atrás de um emprego com salário elevado? Eu vim buscar. É o momento que nós estamos vivendo. E como a gente tem encontrado nesta época funcionários mal-humorados. Se eu perguntar aqui, eu acho que haverá um número crescente de pessoas que foram mal atendidas. Você foi lá comprar uma peça de roupa e a pessoa estava zangada com o mundo e te atendeu mal, e você ficou: puxa vida, eu vim aqui comprar, esse cara está me atendendo mal. Quantos de vocês foram mal atendidos no médico? Você chega lá com dor, e o sujeito, em vez de entender a sua dor, você está pagando a consulta ou pagou o plano, o sujeito é mal-humorado. A gente quase que pede favor para que ele diga pelo menos bom dia. Já foi mal recebido numa loja? Você fica com aquela impressão e vontade de não voltar mais lá. Volto mais aqui não. Tem uma amiga nossa de São Paulo, isso há uns 20 anos atrás. 20 anos. Ela disse que ia cortar cabelo num salão e pagava naquela época R$80 o corte de cabelo. Hoje 80 é relativamente o preço, né? Mas há 20 anos atrás, isso seria hoje o quê? Uns R$400. E eu perguntei para ela: mas por que você vai naquele salão lá? Disse: ai, pastor, eu sei que é caro, mas eles me tratam tão bem. E dizem: bom dia, princesa. É só quem me chama de princesa, é o povo daquele salão. Então eu pago, e pago feliz, pago satisfeito. E eles fazem massagem e dizem: olha, o seu couro cabeludo não tem outro no mundo. É verdade, irmão. Todos nós temos um couro cabeludo único. Até os carecas têm uma careca única. Então, a carência é tão grande que a gente está à procura disso, de alguém que faça o mesmo serviço de outro, mas com mais qualidade. Essas pessoas que passam o dia todo na praça à espera de um contrato, elas têm duas saídas. Uma delas é murmurar o dia todo. Reclama do governo, reclama da pandemia, reclama da esposa, reclama do televisor que não pega, reclama de tudo. Eles murmuram o tempo inteiro. Eles querem um culpado para aquela situação em que eles vivem. A outra alternativa é inovar, se reinventar,
fazer a mesma coisa que o outro faz de forma diferente. Pode cobrar mais alto que o povo paga, mas ele tem que ser bem recebido, bem tratado, com dignidade. É essa a razão. Cantares diz assim, o que o teu esposo tem que os outros não têm? Olha lá Cantares, aí ela diz o que ele tem. Interessante. Esta visão de uma época de 14 milhões de desempregados, por que eu vou contratar você entre 14 milhões? Aí você apresenta uma razão. É verdade, está contratado. Por que a empresa vai contratar você e não os outros 14 milhões? O que você tem que os outros 14 milhões não têm? Esse texto revela. Olha que interessante. Eu queria então não uma proposta para que você refaça o seu currículo, mas uma direção na palavra de Deus para isso. Por quê? Porque ninguém nos contratou. Tá bom, o que você tem para que eu possa te contratar? Por que eu deveria contratar você? Há alguns anos atrás, há uns 30, quase 50 anos atrás, eu soube dessa história. Uma empresa querendo multiplicar as suas vendas, desejou abrir uma filial em um país distante. Aí então ela escolheu um dos funcionários que bem representava a empresa e o mandou para lá para ver a possibilidade de abertura de uma sucursal, uma filial naquele país. E o funcionário foi por conta da empresa e ficou lá uma semana. Aí de lá ele passou um telegrama. Telegrama? Conhece telegrama? Vocês não sabem o que é telegrama. Vocês têm o quê, 20 anos? Não. Quem sabe o que é telegrama aqui é o Davi. Ele passou um telegrama dizendo, esquece a ideia de abrir uma empresa aqui, porque aqui tem uma semana que eu ando, ninguém usa sandália. Era uma empresa que fabricava sandálias. Esquece, aqui ninguém usa sandália. Então não vai dar certo. Aí então ele desestimulou a empresa a abrir uma sucursal lá, então não abriram. Passados uns 2 anos, eles desejaram de novo. Quem sabe já tem alguém. Aí mandou um outro funcionário para lá. Na mesma ideia de abrir uma filial naquele país, para vender sandálias. Abrir uma fábrica lá e vender sandálias. 2 dias depois, o funcionário passou um telegrama, o mesmo telegrama, dizendo para a empresa, manda rapidamente uma fábrica para cá, porque aqui ninguém tem sandália, ninguém usa sandália, nós vamos estourar de vender sandália. O que mudou? Nada, apenas a mente inovadora. Nós estamos aí, irmãos, há 1 ano e meio nesta pandemia. Mês de maio foi o mês aqui, nessa região do Vale, que mais morreu gente desde fevereiro do ano passado. O que mudou? O que a gente vai fazer em face a isso? Esse texto, ele fala que tem um patrão. Nessa história tem um patrão. E esse patrão, ele é justo. Observe que ele saiu aqui de madrugada. Conhece alguém que vai atrás de empregados, de funcionários, de trabalhadores de madrugada? Esse aqui saiu de madrugada. Saiu de madrugada para assalariar, diz o versículo 1. Porque esse patrão aqui, ele é justo. Aos seus olhos, os trabalhadores eram mais importantes do que a seara. Os trabalhadores eram maiores e mais importantes do que o trabalho em si. Tanto é que ele sai de madrugada, depois ele sai às 9, sai às 12, sai às 15, sai às 17 horas. Ele sai porque ele é justo. Ele é justo porque ele acertou o preço com os primeiros e pagou. Ele tem compromisso. Ele é fiel. Esse trabalhador aqui é bom. Ele fez o que estava escrito. Ele foi fiel e cumpriu
o que havia acertado. Mas além de ser justo, ele é bom. Versículo 15. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus aos teus olhos porque eu sou bom? Gente, eu não acertei com você, então com você eu fui justo. Eu não fui desleal. Eu não acertei com você um denário? Está aqui, meu amigo. Meu amigo, está aqui o que é teu. Vá para casa. Está pago. Agora eu quero ser bom com os que trabalharam há pouco. É mal isso para você? Eu não fui injusto. Então, esse homem, a quem nós prestamos serviço, ele é justo, mas ele também é bom. Por que ele é bom? Ele é bom porque ele pagou a mesma coisa para quem trabalhou apenas 1 hora. Isso é bondade. Ele é bom porque ele viu trabalhadores e os contratou sem exigir nenhuma referência, nenhuma experiência, nenhuma carta de apresentação. Não exigiu nada. Está desempregado? Está empregado. Ninguém te contratou? Está contratado. Pode ir para a vinha. Há uma vinha enorme, há campo enorme, pode ir lá trabalhar. Ele não esperou qualificação, ele simplesmente deu. Por que ele fez isso? Porque ele é bom. Ele contratou até às 17 horas e quis pagar a mesma coisa que os de antes. Por que ele fez isso? Porque ele é bom. Esse patrão aqui é bom. Porque ele colocou os trabalhadores acima do próprio trabalho. E tudo era dele. Diz o versículo 1 que a casa era dele. Fica muito claro que a vinha era dele. O salário é dele. A praça onde estavam os trabalhadores era dele também. Os trabalhadores eram dele. E ele fez tudo. Ele os contratou. E ele foi justo. E ele foi o bom. Tudo era dele. O que a gente pode aprender desse texto? Eu queria tirar algumas lições e aplicá-las para a nossa realidade, aqui em São José, em São Paulo e no Brasil. A primeira delas, se você está desempregado ou você corre o risco de desemprego, ponha na sua mente que esse patrão te viu. Ele viu você. Ele sabe de você. Ele sabe da praça onde se reúnem os desempregados. Ele conhece tudo acerca do trabalho da vinha e ele conhece tudo acerca de você. Ele te viu. Você não passou longe dos olhos dele. Ah, eu fui desempregado, ninguém sabe. Às vezes você foi desempregado e não quer avisar para ninguém. Por conta da vergonha ou da razão da demissão, aí você fica esperando que abra-se uma porta para que você diga eu saí do emprego A para o emprego B sem passar na praça do desemprego. Mas ele viu, ele conhece, ele sabe de você, ele sabe há quanto tempo você está distribuindo o currículo na praça. Ele sabe tudo, ele não esqueceu. É interessante que outra razão que causa tranquilidade a nós, que estamos na praça esperando ser contratado, é que esse patrão não só nos viu e sabe de nós, mas ele tomou a iniciativa de vir até mim. Ele foi procurar trabalhadores. Ele não esperou que os trabalhadores fossem lá na sua vinha levar um currículo e dissessem, tem vaga para nós aí? Ele tomou a iniciativa e fez isso de madrugada. É provável que alguns nem estavam na praça, mas os que estavam na praça foram contratados. E ele voltou outra ocasião, e depois outra ocasião, e quase que no fechamento do dia ele ainda contratou trabalhadores, porque eles estavam sem contrato lá. Ele tomou a iniciativa de ajudar. Ele abriu uma porta para ser justo e para ser bom. Então, descanse, por favor. O patrão sabe de você. Não esqueceu você. E sabe há quanto tempo você está na praça? Ele sabe. Isso ficou muito claro. Agora, outra lição que nós tiramos aqui do texto para nós
por favor, levante cedo. Levante cedo. Está desempregado? Levante mais cedo do que os que estão empregados. Saia de casa. Não espere que o patrão bata na sua porta. Vá à procura. Não se acomode. Se invente ou se reinvente. Não deu aqui? Faça alguma coisa. Esta época é fabulosa para a gente se reinventar. Quantos exemplos nós temos de pessoas que modificaram a sua forma de trabalho, de ação, por conta de uma pandemia, por conta de um desemprego elevado? Não desista. Até às 17 horas, faltando 1 hora para acabar o dia, esse homem justo e bom ainda contrata, ainda assalaria, ainda procura, ainda vai atrás de trabalhadores, porque ele ama os trabalhadores. Ama a vinha, mas ele ama mais os trabalhadores. Não passou o tempo. Ah, não, eu estou com X anos. O emprego não existe para quem tem X anos. Existe. Às 17 horas, ninguém mais contrata por 1 hora para pagar um dia inteiro? Não. Esse homem mostrou que sim. Então, não desista. Não reclame. Não se ache injusto. Não houve injustiça contra você pelo fato de estar desempregado. Vá à luta. O patrão poderá querer você na empresa. Mas saiba de uma coisa. Esse homem do versículo de número 11, que murmurou contra o dono da casa, não estará empregado no dia seguinte. Não. Aqui é diarista, né? Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa na empresa do homem. Falou mal do patrão na empresa do patrão, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia todo. Mas o proprietário, o dono, o patrão justo e bom, disse para eles: amigo, eu não te faço injustiça. Nós não combinamos? Aqui está o combinado. Estou sendo fiel a você. Vai, olha, não precisa voltar amanhã, não. A murmuração fecha portas. A reclamação fecha portas. Ninguém gosta de ficar ao lado de alguém que só reclama, que só murmura. A Bíblia fala para a gente fugir do homem iracundo. Aqui ele diz: amigo, toma o que é teu e vai. Pode ir. É mal aos teus olhos o fato de eu ser bom? Eu resolvi dar para esse último. Qual é o problema? Não é meu dinheiro? Ué, você se incomoda com esse fato? Às vezes nós nos incomodamos. Por que ele tem um carro novo e não eu? Por que lá tem saúde e aqui enfermidade? Por que lá tem emprego e aqui desemprego? Por que a gente murmura do dono da casa, na casa do dono da casa? Essa parábola nos ensina que Jesus te viu. Ele te viu. Na praça ou em casa, ele te viu. Ele sabe quantos currículos você já distribuiu. Ele sabe aonde você está e de onde você veio. Ele sabe há quanto tempo você está distribuindo o currículo e esperando um chamado para a entrevista. Ele tomou a iniciativa de vir a você. Ele viu e veio. Ele fez isso. Ele não fez isso com uns, ele fez isso com todos. Todos os que encontrou na praça foram contratados. Agora, se você não está na praça, você está em casa, aí fica mais difícil. Não é impossível, não, mas é mais difícil. Seja visto, se deixe ver. Esse homem saiu para contratar. Qual que é a sua reação a isso? Levante cedo, saia de casa à procura. Não espere que ele venha a você.
se invente, se reinvente. O emprego pode vir na última hora, na última volta do ponteiro. Faltando 1 hora, o emprego chegou. Então não tem quem tem 70 anos, pode ser empregado? Claro que pode. Mas se reinvente. Faça algo diferente do que os outros. Por que a minha empresa vai contratar você e não outros 14 milhões? Aí você vai dizer o porquê. E se você falar o porquê, a empresa contrata. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós estamos na praça com o currículo na mão. Alguns chegaram bem cedo na praça e suportaram a fadiga e o calor do dia todo. Outros estão na empresa, estão reclamando do patrão, reclamando do calor, reclamando da fadiga. Ah, Deus, tem misericórdia. Como é que pode? Será que eles esqueceram que no dia anterior estavam desempregados? E agora estão reclamando do emprego, murmurando do dono da casa, na casa do dono da casa. É isso que nós somos, Senhor. Quantas vezes murmuradores, e murmuram do baixo salário, e murmuram das exigências, murmuram dos alvos muito elevados. Vão voltar para a praça. E eu acredito que depois de um tempo, podem se arrepender. Senhor, esse texto nos mostrou que o Senhor viu todos, saiu de madrugada porque o Senhor é bom, é justo, e contratou todos para a tua vinha, para a tua lavoura. E foi justo, porque pagou o que estava acertado. O Senhor foi bom porque deu explicações de tudo que fez. O Senhor é bom porque o Senhor dividiu do que era teu com aqueles que trabalharam. Senhor, a nossa igreja tem alguns que estão na praça. O Senhor sabe, o Senhor viu. Fale-lhes ao coração, Senhor. Diga para eles que o Senhor os viu e que o Senhor os contrata, que eles podem trabalhar na vinha, porque a seara é grande, é grande. Os trabalhadores é que são poucos. Eu quero pedir ao Senhor que dê emprego para os trabalhadores. Por favor, faça isso. Nós nos dobramos diante do Senhor clamando esta bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Vamos sair daqui com outra disposição. Tanto nós os que estamos aqui, como nós os que estamos em casa. Vamos começar a semana com outra disposição. O Senhor me viu, sabe de mim. E Ele tem o prazer de vir ao meu encontro. Ele viu e veio. E vai nos contratar. A seara é grande. Os trabalhadores é que são poucos. Os desempregados são muitos. Mas os trabalhadores não. Onde é que estão os trabalhadores? Apresente-se. O Senhor vai te abençoar. Amém? Vamos colocar em pé, por favor. Eu quero abençoar a sua vida. Abençoar a sua semana. Queria convidar Alan Castro, meu irmão, que venha aqui e ore, por favor. Ore a Deus por esses queridos nossos que estão fora do mercado, que o Senhor abra portas e dê a eles a alegria de voltar ao mercado. E aos que estão no mercado e possuem algum receio, que o Senhor dê-lhes a segurança e que eles sejam bênçãos nas empresas onde eles estão. Por favor. Pai querido, obrigado, Senhor, por termos ouvido essa palavra. Que
que o Senhor preparou de antemão para cada um de nós e para todos aqueles que estão em casa nesse momento. Pai querido, nós sabemos que o Senhor está conosco. Todos nós precisamos ter esse sentimento e essa visão. Precisamos crer que o Senhor é nosso Pai, que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. E não nos escolheu para nos deixar sós, lamentando, mas para ser nosso Pai, para ser, Senhor, aquele que cuida de todos nós, para ser aquele que tem preparado um lugar para passarmos a eternidade contigo. Todos esses irmãos, todas essas irmãs, Senhor, que se encontram nesse momento desempregados, que o Senhor toque no coração de cada um, abra a visão e saiba que algo melhor está preparado para todos eles, Senhor. Que todos eles, Senhor, possam realmente iniciar a semana com uma nova disposição e entregar todo dia nas suas mãos. E o Senhor cuidará, e o Senhor mostrará o que há de acontecer, que é sobremodo melhor do que tudo que tem acontecido com cada um de nós até o dia de hoje. É nesse sentido, em nome de Jesus, que nós oramos agradecidos. Amém. O Senhor Jesus te abençoe e te proteja. O Senhor direcione os teus passos e sussurre ao teu ouvido que te viu e que te ama. E que você entenda que Ele veio a você. Esteja disposto. Ele vai contratar. O Senhor abençoe a tua casa com provisão. Abençoe a tua despensa. O Senhor abençoe a tua vida. Que o nosso Deus fortaleça a tua fé. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as ternas misericórdias de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o consolo e a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Sentai-vos, irmãos.
Amém.